Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade às operações com matrizes, certo? Então na aula passada a gente viu a multiplicação de uma matriz, né, por um número real, certo? Então a gente multiplicava cada elemento dessa matriz por esse número real para ter a resultante, né? E também a gente viu a transposição de matrizes, né? E hoje a gente vai conversar sobre a multiplicação de matrizes, né? Dando continuidade a esse assunto. Então, a multiplicação de matrizes, né? Ela vai se dar pela multiplicação de uma matriz A por uma matriz B e eu vou ter uma resultante C, né? Certo? Então, eu tenho uma matriz de M linhas e N colunas por uma matriz de N linhas por P colunas. Reparem que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, isso é uma condição para que eu possa fazer a multiplicação de matrizes. Eu só posso realizar a operação se a minha matriz, né, a primeira matriz, matriz A, ela tiver o mesmo número de colunas, que é o mesmo número de linhas da segunda matriz. Então, no caso A e B, é possível que eu faça, pois eu tenho número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, certo? N, número de colunas da primeira, igual ao N, número de colunas da segunda, certo? E a matriz resultante, ela vai ter o número de linhas da primeira. Então, no caso, a nossa primeira matriz tem duas linhas. Logo, sabemos que a nossa matriz resultante C terá, no caso aqui, duas linhas, né? Então, ele vai ter o número de linhas da primeira matriz. E o número de colunas vai ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, no caso, eu tenho 3 colunas. Logo, neste exemplo, né? M vai ser igual a 2 linhas. E o P vai ser igual a 3 colunas. Então, eu vou ter uma matriz resultante C de 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Beleza, pessoal? Só reforçando para vocês, a operação só é possível por eu ter o mesmo número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Beleza, pessoal? Com essa condição eu consigo fazer essa operação sem problema nenhum. E aí a gente já sabe, né, que a matriz resultante vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, a gente já, antes de fazer a operação, a gente já sabe qual será a dimensão da matriz resultante. Beleza? Pessoal, uma observação, né? Então, AB, né, a multiplicação A vezes B, né, dada as condições que eu possa resolver, vai ser sempre diferente de B vezes A, tá? E aí também que B vezes A vai ser possível se respeitar a condição de mesmo número de colunas vezes o mesmo número de linhas, né? E vice-versa. Então, mas essa condição de A vezes B é sempre diferente de B vezes A, né? Geralmente se dá essa condição. Beleza, pessoal? E aí, como que eu faço a operação, né? Então, o elemento, né? Então, C e J, né? Ele vai ser dado pela multiplicação, né? Dos elementos de I por J, respectivamente. Como assim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos da linha I pelos elementos da coluna J. Beleza, pessoal? E eu vou somar os produtos. Como assim?
Então, a gente já sabe que nessa operação, seguindo nossas matrizes de exemplo, eu vou ter uma matriz C de dimensões 2 por 3, certo? 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter elementos C11, C12, C13, C21, C22 e C23, certo? E aí, o que eu falei para vocês? Cada elemento C e J, C1, C12, ele vai ser dado pela multiplicação dos elementos da linha I pela coluna J da matriz, né, da segunda matriz. Como que eu vou fazer? Então, C11, o que é esse C11? Ele vai ser dado pela multiplicação do primeiro elemento, né, da primeira linha. Então, C11, ele vai ser igual a 1 vezes o primeiro elemento da primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna da adversa. Então, 1 vezes 1, certo? Mais o produto, né? Então, eu estou na primeira linha, primeira coluna, só que eu vou para o segundo elemento. Então, primeira linha, 2, vezes segundo elemento da primeira coluna, certo? Vezes menos 1. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro elemento. C, elementos da primeira linha, somados os produtos, né, com a multiplicação da primeira coluna da segunda tabela. Então, 1, né, que é o primeiro elemento da primeira linha, vezes 1, que é o primeiro elemento da primeira coluna, e o 2, que é o segundo elemento da primeira linha, então, primeira linha, vezes primeira coluna, menos 1. Beleza, pessoal? E aí a gente vai fazer esse processo. Então, eu vou ter C12, né? Ele vai ser igual, o C12, ele vai ser 1 vezes 0, então primeira linha vezes segunda coluna, 1 vezes 0, mais o 2, que é a primeira linha, vezes o 2. 2 vezes 2. E aí vamos para C13. Então, primeira linha, terceira coluna. Logo, vou ter 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. Beleza, pessoal? E aí vamos para a parte da segunda linha. Então, C21, ele vai ser igual ao quê? 2, segunda linha, vezes primeira coluna. Então, 3 vezes primeiro elemento 1, mais 4 vezes menos 1, certo? O C22 vai ser segunda linha vezes segunda coluna, logo 3 vezes 0, mais, né, somando o produto, 4 vezes 2. C23 vai ser segunda linha vezes a terceira coluna. Então, 3 vezes 2, mais 4 vezes 3. Beleza, pessoal? Então, cada elemento dado por uma coordenada de linha e uma coordenada de coluna, eu vou pegar essa linha e essa coluna, né, e vou multiplicar os elementos, né, ordenados, e vou fazer a soma desses produtos, beleza? Então, foi isso que eu fiz passo a passo, né, cada elemento. E aí, a gente vai poder obter o nosso termo a termo aqui dessa coluna, dessa matriz, com 2 linhas vezes 3 colunas, né? A gente já sabe a dimensão lá desde o começo. E a gente consegue
colocar. Então, C1, 1, né, o nosso primeiro elemento, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1, certo? C1, 2, né, 1 vezes 0, 0, mais 2 vezes 2, 4. C1, 3, 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Beleza, pessoal? 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E aqui 3 vezes 2 é 6, mais 4 vezes 3, 12, 18, né? Então, a nossa matriz resultante dessa operação é menos 1, 4, 8, 8 e 18. Beleza, pessoal? Então, né, a gente conseguiu fazer a operação, né, de multiplicação de matrizes. Lembrando, né, que a gente tem a condição de que o mesmo número de colunas de A da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas de B, certo? Para que eu possa realizar essa multiplicação. E aí a gente sabe que essa matriz vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz, certo? Geralmente, A vezes B é diferente de B vezes A, né? Geralmente, então pode ter casos que seja igual, mas geralmente essa regra se obedece, né? E para que eu realize a multiplicação, eu tenho que pegar o termo, né? Para formular o termo 1 e 1, ou IJ, eu tenho que fazer a multiplicação de I da linha, né? Eu vou somar os produtos de linha vezes coluna de IJ aqui indicado. Então, 1, primeira linha vezes primeira coluna. Elemento primeiro, né, multiplicado pelo primeiro elemento da coluna, da segunda, segundo elemento da linha, vezes segundo elemento da coluna. Beleza, pessoal? E aí, com isso, a gente entende por que eu preciso ter mesmo número de colunas igual ao mesmo número de linhas, para eu conseguir, né, fazer essa multiplicação, né, essa soma dos produtos de forma correta. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi essa, então a gente precisava entender, né, como se dá a multiplicação de matrizes, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo ou procurem a coordenação do cursinho, eles vão passar para a gente e a gente vai poder auxiliar da melhor forma possível vocês, né? Espero que tenham gostado da aula, tenham entendido esse conteúdo e desejo a todos bons estudos e nos vemos na próxima.